Concessionárias de veículos e escritórios podem ter atendimento presencial durante 4 horas por dia, mas não podem abrir nem fechar nos horários de pico. A Prefeitura da capital reforçou hoje que os condomínios têm autonomia para liberar o uso de áreas comuns e definir as regras de flexibilização da quarentena. Felipe Guedes. Cabe a cada condomínio decidir se e como vai reabrir a piscina, a academia de ginástica, parquinho das crianças, a churrasqueira. Agora a Prefeitura reforçou a orientação para que as pessoas continuem usando máscaras, mesmo nas áreas comuns, e evitem aglomerações. O Centro de Contingência do Coronavírus divulgou o resultado dos 70 mil testes feitos com os policiais e as famílias deles. 20% ou 14 mil testaram positivo para a Covid-19. No meio da pandemia, que já interrompeu mais de 8.500 vidas no estado, a surpresa de pacientes e profissionais de saúde. 150 trabalhadores de 6 unidades básicas de Osasco foram demitidos sem qualquer explicação quando chegaram para trabalhar. A Secretaria Estadual da Educação abriu matrículas online para alunos que vão mudar de cidade ou de escola no segundo semestre e disse que a transferência de alunos da rede particular para a rede pública aumentou 10 vezes desde abril. Agora, no SPTV. Boa noite. A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje os 2 primeiros setores não essenciais que estão autorizados a abrir as portas ao público já a partir de amanhã. São os escritórios e as concessionárias de veículos. Eles estão entre os 5 setores que podem ter a abertura controlada e atendimento presencial durante essa atual fase de retomada gradual, lenta da economia. Os outros 3 setores, como o comércio, ainda dependem de aprovação da vigilância sanitária. Vamos ver então quais são esses setores. A gente lembra que a capital está na fase 2. É a fase laranja da quarentena do Plano Estadual de Flexibilização. Nessa fase, é possível a reabertura de alguns setores, desde que isso seja autorizado pela Prefeitura. Os setores são os seguintes: a atividade imobiliária, concessionárias e escritórios, esses 2 apenas que já podem abrir a partir de amanhã, comércio de rua e também os shoppings. A Prefeitura de São Paulo também detalhou as regras que esses setores terão que seguir. É uma amostra de como deve ser o novo normal dos serviços e comércio na maior cidade do país. Falta pouco para essa e as outras concessionárias de veículos da capital poderem reabrir. Aqui as vendas continuaram durante a quarentena pela internet, mas caíram mais de 70%. A esperança agora é retomar o fôlego depois desses 2 meses de loja fechada. Carro o cliente quer estar perto, quer sentar, quer dirigir, então só pela internet dificulta muito o nosso trabalho, né? Agora, como podendo fazer o agendamento para o cliente vir até a loja, conhecer o carro, andar no carro, né? Tudo com as devidas precauções, a gente acredita que vai alavancar muito aí as nossas vendas. Os escritórios também foram liberados para o atendimento presencial. As principais regras acordadas com a Prefeitura são manter o distanciamento entre as pessoas, inclusive usando barreiras físicas, estimular o trabalho à distância, principalmente para as mulheres que não têm com quem deixar os filhos, já que as creches e as escolas continuam fechadas, disponibilizar álcool em gel, reforçar a limpeza dos espaços e a manutenção do ar-condicionado, medir a temperatura do público e exigir sempre o uso da máscara. A partir de agora, concessionárias e escritórios vão poder voltar a ter atendimento presencial, mas por enquanto por no máximo 4 horas por dia. Cada escritório, cada concessionária define quais 4 horas, não podendo ter o horário de abertura e o horário de fechamento dentro dos horários de pico na cidade de São Paulo. Os escritórios e as concessionárias de veículos não poderão abrir entre as 7 e as 10 da manhã e não poderão fechar entre as 5 da tarde e as 8 da noite. As empresas também terão que testar os funcionários. O protocolo estabelece que a testagem deve ocorrer naqueles funcionários, no primeiro momento, que apresentarem, inclusive com acompanhamento do Serviço Público de Saúde. Os custos extras de todas essas adaptações ficarão para os empresários. Nós estamos falando aqui de uma nova realidade. Para poder funcionar na cidade de São Paulo, precisa funcionar respeitado esses protocolos. Portanto,
É a mesma coisa querer imputar à Prefeitura de São Paulo o pagamento do 13º, pagar o pagamento do Vale Transporte. São custos que as empresas vão ter para poder operar dentro da cidade de São Paulo. Ainda não chegou a vez dos shoppings e do comércio. Mesmo assim, nas ruas, o clima já é de reabertura. Hoje, o calçadão do Largo 13, em Santo Amaro, estava cheio, mesmo com as lojas fechadas. Tinha muita gente também com sacolas e caixas de compras. Pelo WhatsApp, a gente marca e é 2 pessoas só que entram na loja. É porque ela está grávida, né? Então vai ganhar neném, precisa das coisinhas. A Federação do Comércio de São Paulo, que esperava receber uma boa notícia hoje, disse que está faltando previsibilidade para o setor ter mais segurança nessa retomada. Nós já estamos com todos os protocolos prontos de higienização, comunicação, distanciamento para poder abrir as portas do comércio. O que falta agora é um entendimento da abertura. O prefeito falou hoje que está sendo estudado todo o protocolo para o comércio. Mas não disse quando será divulgado, quando será uma nova coletiva de imprensa para divulgar quando será a abertura do comércio. Então ainda falta muita previsibilidade aí para os empresários. A reabertura gradual do comércio vai impactar o transporte público que já anda movimentado. A Prefeitura garante que o esquema de reforço para os ônibus está preparado. Pois é, sobre o transporte, a Prefeitura da capital disse que tem 2.000 ônibus extras para reforçar o sistema, de acordo com o aumento dos passageiros que vão voltar ao trabalho presencial. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos diz que está com operação monitorada desde o início da quarentena e que a oferta de trens nos horários de pico chega a 100% em algumas linhas, apesar da redução de 70% no número de passageiros. Agora, nessa discussão toda sobre a flexibilização da quarentena, como é que ficam os condomínios? O repórter Felipe Guedes, que trouxe essa reportagem para a gente, que a gente acabou de ver, questionou a Prefeitura da capital sobre isso e conta tudo para a gente agora ao vivo. Felipe, boa noite. Márcio, boa noite. A gente fala ao vivo de um condomínio aqui na Vila Leopoldina, na zona oeste da capital. Inclusive, vocês podem ouvir talvez um sax ao fundo ou palmas, porque está rolando um show aqui numa das varandas, ainda não localizei qual, mas o pessoal está curtindo aquele show clássico da quarentena, todo mundo nas suas varandas. Em relação à flexibilização da quarentena, os condomínios têm autonomia, a Prefeitura disse isso, para decidir se reabrem, como reabrem, academia de ginástica, piscina, churrasqueira, parquinho das crianças. E só que a Prefeitura reforçou a orientação de que as pessoas continuem usando máscaras e evitem aglomerações, mesmo nas áreas comuns. Então a dica é para os síndicos que estão sendo bem pressionados pelos moradores, que eles façam uma assembleia virtual e decidam com a maioria como fazer essa flexibilização de maneira segura, Márcio. E para ser realmente segura, cada morador, né, Felipe, tem que ser fiscal, porque é a saúde dele que está em jogo num prédio, numa academia de ginástica, num parquinho para as crianças. Obrigado, Felipe. A Prefeitura de Osasco rompeu o contrato com uma organização social responsável pelo atendimento em 6 unidades básicas de saúde. Cerca de 150 profissionais da saúde foram demitidos. Foi no fim da tarde que os funcionários da organização social assinaram as rescisões de contrato. Eles trabalhavam em 6 unidades básicas de saúde em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, e foram surpreendidos com a demissão. Tinha agenda médica, tinha agenda dos enfermeiros, tinha agenda do dentista, estava todo mundo com paciente na agenda. O sindicato disse que entre os demitidos estão médicos, enfermeiros, dentistas e técnicos de enfermagem. A categoria foi surpreendida, que a gente especificamente sabíamos que ia ter o atendimento do pessoal sobre a pandemia, que é sobre o Covid, e infelizmente veio essa quebra de contrato aí de um dia para o outro, né? A rescisão foi publicada no Diário Oficial da Prefeitura de Osasco, justificando interesses públicos. Questionada pela nossa produção, a Prefeitura disse que o programa atendeu sua meta de contenção primária. A Secretaria de Saúde registrou queda no número de atendimentos e também de procura pelas unidades básicas de saúde Covid-19. Uma planilha obtida pela reportagem mostra que foram feitos 1.886 atendimentos no mês de maio, apenas em um dos postos atingidos pelas demissões. Outro ponto que chama a atenção na decisão de Osasco é que a cidade faz parte do consórcio Cioeste, que reúne 10 municípios da região metropolitana.
Durante essa semana, os prefeitos do consórcio pediram para que o governo do estado relaxasse o isolamento, colocando as cidades num estágio como o de São Paulo. Isso porque eles diziam que os investimentos em saúde estavam sendo reforçados. Foi o que afirmou o presidente do consórcio em entrevista ao SP2. Os prefeitos estão trabalhando muito para aumentar, para organizar o sistema de saúde de forma que possa dar a segurança necessária para mudarmos de fase. Nesse posto, onde trabalhavam médicos e enfermeiros demitidos, Yasmin veio passar na última consulta de pré-natal. Ela está grávida de 9 meses. Gastou R$15 de transporte e não foi atendida. E agora eu não sei, porque eles não deram previsão de nada, não me informaram mais em nada, falou que era para segunda-feira aparecer aqui, para ver o que ia dar. O consórcio Cioeste diz que recentemente fez licitações para medicamentos, testes rápidos, equipamentos de proteção individual e exames de ressonância e que distribuiu protetores faciais para os profissionais da saúde dos municípios. E o governo do estado começou a distribuir hoje 65 respiradores para 6 cidades da Grande São Paulo. Os primeiros 15 equipamentos essenciais para a abertura de novos leitos de UTI foram entregues em Guarulhos. Depois, segundo o governo, as equipes seguiram para Itapecerica da Serra e Osasco. Cada uma delas recebeu 5 respiradores. A distribuição continua em São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano. Essas cidades do ABC receberão no total 40 equipamentos. O número de casos confirmados de Covid-19 já passa de 129 mil em todo o estado. O número de mortes, mais de 8.500. A doença já está em 543 municípios, 278 já registram pelo menos um caso fatal. Vamos acompanhar aqui no gráfico os números mais recentes da Covid-19 no estado, começando pelas mortes. Hoje chegamos a 8.561 mortes. É um número 285 maior que ontem. Agora, os casos confirmados de Covid-19 no estado, alcançamos quase 130 mil casos, 129.200, 5.717 mais que ontem. E a gente sempre lembra que o que a gente está falando aqui não são apenas números, a gente está falando de vidas. Vidas como a da cantora gospel Fabiana Anastácio, de 45 anos, que morreu hoje vítima de Covid. Fabiana nasceu em Santo André, no ABC. Era filha de um pastor, maestrina, cantava desde os 4 anos. Lançou seu primeiro disco solo em 2012. Ela era conhecida na Igreja Assembleia de Deus pela força com que cantava. Da tua família, da tua saúde, do teu futuro. Segundo informações divulgadas na página da cantora na internet, Fabiana Anastácio estava internada há mais de uma semana por conta de complicações decorrentes do novo coronavírus. Os amigos chegaram a fazer uma campanha nas redes sociais para arrecadar dinheiro. O texto dizia que ela estava internada no hospital com todos os cuidados necessários, mas com um custo alto para a família. Fabiana estava no hospital quando os parentes autorizaram o lançamento da canção Deixa Comigo, uma das últimas que ela gravou. As prefeituras paulistas vão testar moradores com sintomas leves da Covid-19. Até agora, só pacientes com quadros graves e populações específicas estavam sendo testados. E hoje, o Comitê de Saúde do governo divulgou que 20% dos policiais e parentes deles testados até agora foram infectados pelo novo coronavírus. A reportagem é de Malu Maza. O Fernando percebeu sintomas leves da Covid-19 no dia 18 de maio. Já está curado. Conversamos quando ele estava no ônibus indo para o trabalho. Até agora, o Fernando não sabe se teve de fato a doença ou não. O médico da UPA Santa Catarina não quis fazer o teste de Covid em mim. Tanto que eu tive problema quando eu entreguei o atestado médico na minha empresa. Minha empresa falou que você tinha que ter feito o teste. O problema não é nem a falta de capacidade. A rede de laboratórios contratada pelo Estado faz hoje, em média, 8 mil testes por dia. Tem capacidade para fazer o dobro, mas está recebendo poucas amostras das cidades. Guarulhos, por exemplo, fez 3 testes para cada 1.000 habitantes. A capital, 4,5. Osasco, 14. E São Bernardo, 20.
São Caetano do Sul fez 161 testes por 1.000 habitantes. Para mudar esse quadro, hoje o estado anunciou que começa a fase 3 do plano de testagem. Vai distribuir nas próximas semanas 200 mil kits para as prefeituras. Agora, elas vão passar a colher amostras de pacientes com sintomas leves da doença, e não só dos pacientes graves e internados. O que é isso? Se alguém chegar numa unidade com sintomas respiratórios, febre, tosse, isso já vai ser colhido o exame e com isso a gente com certeza vamos melhorar em muito o nosso diagnóstico. O estado de São Paulo comprou ao todo 3.300.000 testes da Covid-19, mas até agora só aplicou 220 mil, o que equivale a menos de 7% do total. A maioria dos testes realizados foi processada aqui, no Instituto Adolfo Lutz. Até agora, o governo do estado testou 70 mil agentes de segurança, entre eles policiais, bombeiros e agentes penitenciários, e as famílias deles. 20% ou 14 mil pessoas testaram positivo. 3 mil policiais estão afastados no momento. A Secretaria Estadual da Saúde também testou 20 mil profissionais da saúde. Hoje começa a testar os idosos dos 552 asilos do estado e os 4.800 internos da Fundação Casa. A determinação é isolar e monitorar os casos positivos. Dentro de cada uma dessas instituições, o mesmo procedimento, isolamento de casos, identificação de contatos, testes dos contatos, inclusive dos funcionários que têm relação com o exterior. Então tem todo aí um planejamento para dar atendimento para essas populações especiais que são muito vulneráveis, né, ao vírus, porque elas estão confinadas, principalmente os asilos. Pois é, a cidade de São Paulo tem oficialmente 14 asilos com 480 idosos. E até o mês passado, registrou 142 casos de infecção com 33 mortes. A prefeitura disse que já testou 95% dos moradores e dos colaboradores dos asilos. Desde o começo da pandemia, a Organização Mundial da Saúde recomenda uma testagem ampliada da população para fins de controle da transmissão. Previsão do tempo, e a Anne Lorterman já está aqui com pressa, falando pra gente, previsão do final de semana já, né, Anne? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, para amanhã não tem muita mudança aí no tempo na Grande São Paulo. Será mais um dia com tempo nublado e chuva fraca. Agora o dia começa aqui na capital com mínima de 16 graus e a máxima deve chegar aos 23 graus. Tem muitas nuvens de chuva no sul do país e aí ela está subindo, chegando aqui em parte de São Paulo. Mas essa chuva forte do sul ela vai perdendo força ao longo do caminho. Por isso amanhã ela chega e cai ao longo do dia, principalmente nesta área verde escura do mapa. Em verde claro é sol e chuva rápida e tempo firme em grande parte do estado, onde o mapa está todo aqui amarelinho, onde não chove. E essa chuva continua no fim de semana? Chuvinha fraca, viu, Márcio? Olha só, olha a nuvenzinha, o ícone aqui que a gente colocou. Sol, nuvem, chuva. E é exatamente isso. É tudo no mesmo dia, ao mesmo tempo. Aquele dia com tudo. Sol, muitas nuvens e chuva a partir de sábado à noite e ao longo de domingo. A temperatura sobe um pouco, tanto nas madrugadas como ao longo da tarde. 26 no sábado e 24 graus no domingo. Até amanhã. Obrigado, Ana. Até amanhã. Até amanhã. A Polícia Militar Ambiental começou hoje uma operação para preservar os recursos naturais no estado. A Operação Meio Ambiente Mais Seguro faz parte das ações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia, comemorado amanhã. Um dos locais vistoriados foi a represa Billings. Até o final da tarde, só aqui na região metropolitana, os policiais já tinham aplicado 10 autos de infração ambiental. Mais de R$17 mil em multas. Também foram resgatados 30 animais silvestres e apreendidos 310 materiais para a fabricação de balões. Parte deles estava nessa fábrica em Itapecerica da Serra, onde um homem foi preso em flagrante. A seguir, a falta de remédios de alto custo nas farmácias públicas de São Paulo e ainda o aumento das transferências de alunos de escolas particulares para públicas por causa da crise econômica provocada pela pandemia. 7h27, o SP2 volta em instantes.
Presente do Dia dos Namorados tem no Magalu. São milhares de ofertas com frete grátis. Baixe agora o aplicativo. Perfume masculino The Secret, Antônio Bandeiras, R$ 99,00. Smart TV 55 polegadas 4K LG, 10 de 249 sem juros. LG K50S 32 GB, só 10 de 89 sem juros. Cerveja Colorado Apia, 12 unidades, só 129. Tudo pro seu amor. Tem no Magalu, tem no Magalu. Beba com moderação. O que tem dentro de um copo de ninho? Alimente a curiosidade do seu filho com o novo Ninho Forte Mais, com um mix de vitaminas, minerais e fibra, agora ainda mais nutritivo. 1970, nascia no Rio de Janeiro o IBMEC, uma das principais escolas de negócios do país, para oferecer o primeiro MBA de finanças do Brasil. Com excelência acadêmica e amplo portfólio, estamos nas principais capitais brasileiras com cursos presenciais e em todo o país com cursos online. Temos orgulho do nosso legado e estamos preparados para continuar formando os melhores profissionais para o país. IBMEC, 50 anos à frente do seu tempo. Hyundai Express, o novo jeito de comprar e receber seu Hyundai 0 km com conforto e segurança na sua casa. Escolha seu Hyundai novo, agende um test drive na sua casa, avalie seu seminovo à distância e receba seu carro novo em casa. Aproveite essas ofertas. Bônus de até R$ 8.000 e parcelas somente a partir de 2021. E mais, HB20 Sedan Turbo a preço de hatch Turbo. Hyundai Express, uma iniciativa Hyundai e de sua rede de concessionárias. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Lu descobriu a verdade sobre Sofia e vai botar a boca no mundo. A Sofia não era nada do que você pensava, Rafa. Essa garota não prestava. Como é que é? Daqui a pouco, Totalmente Demais. Estamos de volta com o SP2. O número de alunos que trocaram a escola particular pela escola pública cresceu mais de 10 vezes desde abril em relação ao ano passado, resultado da queda da renda dos pais durante essa pandemia. E as matrículas de transferência para o segundo semestre agora podem ser feitas pela internet. As escolas estão fechadas, só com atividades online, mas isso não impediu o movimento de transferência de alunos, principalmente vindos da rede privada. A gente tem uma capilaridade de escolas muito maior e a gente tem condições sim e vai receber qualquer pai que deseje migrar da rede privada para a rede pública. Só entre abril e maio, a rede estadual recebeu 2.388 alunos que vieram da rede particular. No ano passado, foram 219. Esse aumento, 10 vezes maior, acontece bem no momento em que muitas famílias perderam renda por causa da pandemia. E a educação é um dos itens que acabam sacrificados na tentativa de se equilibrar o orçamento de casa. A consultoria do Igor perdeu clientes com a pandemia. Com a renda bem mais baixa, o jeito foi tirar o João da escola particular. 80% dos meus clientes suspendem o contrato comigo e agora meu filho estudava numa escola particular, a gente trocou ele para o estado, né? Tentou fazer negociação com a escola anterior e não tivemos um acordo. Dos 180 alunos matriculados na escola da Gislene, 30 já saíram. A inadimplência, que antes ficava em torno de 7%, agora chega a 30%. Os professores estão trabalhando dobrado e nós no financeiro tentando reduzir todas as despesas que a gente consegue para tentar manter a escola, e já estamos vendo, a gente tem um grupo, né, de escolas do estado de São Paulo e aí vendo linhas de crédito, ver o que a gente vai conseguir fazer para resolver. O Sindicato das Escolas Particulares do Estado identificou esse movimento em quase todas as instituições, principalmente nas escolas voltadas para famílias de renda mais baixa. E a gente acredita que nós temos em torno de 1,5 milhão de alunos que é dessa escola mais barata, né?
Então, e as escolas não têm uma margem muito grande, porque tem uma concorrência bastante grande. Então, com essa inadimplência, a gente acredita que pode haver uma evasão bem maior e temos alertado o governo, a prefeitura, o estado e até o governo federal disso aí. Já a rede pública do estado anunciou hoje a abertura das matrículas pela internet. A medida foi tomada para evitar deslocamentos e aglomerações nas escolas. Ao invés de ele ir numa escola e informar seus dados, os dados do aluno para fazer inscrição na rede pública, ele consegue fazer pelo site da secretaria, inserir ali todas as informações do aluno e fazer assim a inscrição. A organização Todos pela Educação lembra que as escolas têm que seguir os critérios de distanciamento recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Menos estudantes em sala de aula pode gerar mais custos. E aí a retomada deve ser muito mais cara, porque a gente está falando de turmas que não vão poder voltar com tamanho normal. Seriam turmas que geralmente têm 25, 30, 35 alunos e que nesse caso vão precisar ter 15, precisar ter 10. E aí isso tudo requer custo adicional, porque vão precisar de mais professores para dar essas aulas, já que a gente vai precisar de mais turmas. Sobre a data de retorno das aulas, a Secretaria Estadual da Educação informa que a retomada vai ser gradual e regionalizada, seguindo o que os dados científicos sobre a pandemia indicarem em cada parte do estado. As diretrizes devem ser apresentadas nas próximas semanas. Cineastas, pesquisadores, fãs da sétima arte e funcionários da Cinemateca Brasileira, localizada aqui na capital, fizeram um protesto hoje para chamar a atenção para a crise financeira da instituição. O protesto na Vila Mariana foi rápido para evitar aglomerações e todos os participantes usavam máscaras. A Cinemateca Brasileira está sem receber os repasses do governo federal desde o início do ano. Sem dinheiro, a instituição já atrasou salários e acumula contas básicas sem pagar, como a de luz. A situação é um risco para a manutenção do acervo de filmes antigos, registros raros de cenas da sociedade brasileira e documentários que contam parte da memória do Brasil. Instituições internacionais, como a Cinemateca Francesa, assinaram um manifesto em prol da instituição brasileira. O Ministério do Turismo e a Secretaria Especial de Cultura disseram que trabalham na busca de uma solução para a manutenção da Cinemateca Brasileira. Segundo a nota, a instituição está em fase de reincorporação pela União. Já o Ministério Público Federal deu prazo de 60 dias para a Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal dar informações sobre a situação da Cinemateca. Pacientes com doenças graves estão sofrendo com a falta de medicamentos de alto custo nas farmácias públicas de São Paulo. São remédios caros que custam até R$ 8.000 a caixa. E a falta de medicamentos de uso contínuo pode colocar em risco a vida de quem depende deles. Veja na reportagem de Laura Cassano. O Adriano levou menos de 15 minutos na AME Maria Velha, no Belenzinho. Há 5 anos, ele busca os colírios de glaucoma para a avó na farmácia de alto custo. E dessa vez não teve problema. Cheguei, agendei para 16, consegui pegar o desse mês e a partir do mês que eles entregam em casa. Conta aí da pandemia, né? Quem não está agendado pelo aplicativo tem que retirar uma senha até às 4h30 da tarde. A dona Evanilde chegou 20 minutos depois desse horário e não conseguiu pegar os remédios para a mãe, que vai completar 104 anos em setembro. Eu venho de lá depois do Tucuruvi ainda. Mas vou fazer o quê? Tenho que ter paciência, tudo é como eles querem, né? Não é como a gente precisa. A orientação em plena pandemia é ficar em casa e sair só para o essencial. E buscar remédio de alto custo se encaixa numa dessas situações. O problema é que tem paciente que não está vindo aqui para a AME Maria Zélia por outro motivo, porque sabe que não tem o remédio que ele precisa. São medicamentos que chegam a custar até R$ 8.000 e que sem eles o tratamento fica bastante comprometido. Um deles é o teriflunomida, que trata pacientes com esclerose múltipla. A Tamara toma uma caixa todo mês e está sem desde o dia 15 de maio. Se eu tiver um surto, eu sou obrigada a ir no hospital, fazer medicamento na veia, então eu fico mais ansiosa ainda. Ela questionou a farmácia, que disse que a entrega está atrasada por parte do Ministério da Saúde. Por telefone, a atendente da AME Maria Zélia informou que ainda não há uma previsão de quando o medicamento estará disponível. Gostaria de saber se vocês já têm algum posicionamento sobre o medicamento teriflunomida 14 mg? Está em falta ainda. Tá, você tem alguma posição sobre o reabastecimento? A gente não tem previsão.
Nenhuma? Nenhuma. Outro remédio de alto custo que está em falta por aqui é o hormônio de crescimento somatropina, um remédio fundamental para o desenvolvimento do filho da Gisele, que tem 14 anos. É uma criança que nasceu de 6 meses, então o pavor dele de ficar pequeno é uma coisa absurda. E com isso, eu não posso ver o meu filho sofrendo, ele já sofreu demais. Nós também ligamos para saber qual é a previsão de chegada. Oi, boa tarde. Me diz uma coisa, a somatropina já chegou? Ainda não, a previsão é para a segunda quinzena de junho. Mas por que está faltando? Porque a demanda está sendo maior do que o estoque. A Gisele não pode esperar, nem 2 semanas. No sábado, eu fui até Poá, porque uma mãe me doou 3 caixas da medicação. 3 caixas que dão para 6 dias. Cada caixa dá para as 2 doses para ele. A Secretaria Estadual da Saúde diz que os medicamentos citados na reportagem são comprados pelo Ministério da Saúde. Procuramos o Ministério, que informou que o teriflunomida foi incorporado recentemente ao SUS. Isso esbarra na lei de licitações, que determina que as compras sejam feitas uma vez por ano. O Ministério está tentando atender a demanda e calcula que o remédio esteja disponível na segunda quinzena de junho. Já a somatropina está em fase de aquisição. A expectativa é que esteja disponível ainda este mês. Vamos ver seus comentários que chegaram aqui pelas redes sociais do SP2. É imprescindível, diz a Damares, essa ação a favor do meio ambiente. A Serra da Cantareira pede socorro sobre a ação do Batalhão Florestal. A Edilane, meu marido teve febre alta, tosse seca e dor na perna, fez o tratamento com azitromicina, ficou 14 dias em isolamento em casa, mas em nenhum momento fez o teste. Pouquíssima gente fazendo o teste, Edilane. E o Xavier, puxa vida, que triste, a música da cantora foi lançado e ela não viu e nem vai ver. Levem a sério, não é brincadeira. É a despedida do Xavier para Fabiana Anastácio, que morreu hoje de Covid. E assim nós encerramos essa edição do SP2. Nossas reportagens estão todas lá no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30 da noite e você sabe, no G1 você encontra todas as informações sobre a Covid-19. Boa noite e até amanhã. SPTV, segunda